E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e hoje a gente vai fazer a resolução de mais uma questão Enem PPL de 2014 que fala sobre fenômenos ondulatórios. A questão diz o seguinte: ao assistir uma apresentação musical, um músico que estava na plateia percebeu que conseguia ouvir quase perfeitamente o som da banda, perdendo um pouco de nitidez nas notas mais agudas, né? Então ele perde pouco nitidez nas notas mais agudas. Ele verificou que havia muitas pessoas bem mais altas à sua frente, bloqueando a visão direta do palco e o acesso aos alto-falantes. Sabe-se que a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo e que a região de frequência das notas emitidas é de aproximadamente 20 Hz a 4.000 Hz. Qual fenômeno ondulatório é o principal responsável para que o músico percebesse essa diferenciação do som? Bom, primeiro vamos entender o seguinte, né? O que está acontecendo ali. Eu fiz um desenho mais ou menos para ilustrar a situação toda, para a gente conseguir imaginar ali. Então nós temos ali o show, né? Eu fiz ali o alto-falante, temos as pessoas que estão na frente aqui do rapaz, do músico, né? E aqui atrás está o músico escutando, né? Fiz ele um pouco menor porque a questão fala que existem pessoas mais altas ali na sua frente. Beleza? O que acontece aí? Então aqui está a situação. Antes da gente analisar essa situação exatamente, né? Agora a gente já tem a ideia visual, vamos lembrar de uma coisa da matéria. O que nós temos? Quando nós falamos de som agudo e som grave, a gente tem que lembrar o seguinte detalhe. O som agudo ele é caracterizado por ter bastante frequência, mais frequência e menos comprimento. Então, o som agudo ele oscila bastante, mas ele tem um tamanho pequeno. Já o som grave, né? Eu sei que não é o nosso foco aqui, o som grave, ele é o contrário, né? O som grave, ele tem menos frequência, ele oscila pouco, mas ele tem um comprimento grande, né? Então, primeira coisa a gente tinha que lembrar disso. Essa relação aí do som agudo com o som grave. Lembrando, né, que o problema é no som agudo, né? O cara não consegue escutar direito as notas mais agudas. Vamos entender agora por quê. Quando ocorre a emissão do som, vamos primeiro analisar o som mais agudo, né, que é o som de mais frequência. Não, melhor, vamos analisar primeiro o som mais grave, que é o som de menos frequência. O som mais grave, né, ele tem um comprimento grande, então o som vai vir e vai chegar aqui. Quando ele chegar aqui e bater nas pessoas, né, ele vai sofrer um fenômeno chamado difração, e a difração vai fazer com que ele contorne essas pessoas que são obstáculos e chegue perfeitamente no ouvinte, né? Ele vai conseguir perceber ali. Então o som, ó, ele vem em linha reta, aqui no meu desenho, ele continua andando em linha reta e ele consegue fazer uma curva devido a esse contorno nos obstáculos, beleza? Então ocorre isso. Sons, só lembrando aqui, né? Fiz o desenho do som grave. Beleza. Agora, analisando essa mesma situação no som agudo, que está acontecendo tudo ao mesmo tempo, né? Mas eu fiz ali divididinho para ficar mais fácil da gente analisar. Então, agora analisando essa mesma situação, exatamente a mesma, só que com o som mais agudo. Som agudo. Fiz até de uma cor diferente ali para a gente analisar. O som agudo, como eu mostrei, ele tem mais frequência, consequentemente menos comprimento de onda. Então eu vou desenhar ele aqui, ó, mais juntinho, para representar que o comprimento de onda é pequeno. Beleza?
Aí vem o grande detalhe. A difração, para ela acontecer de forma bem acentuada, o tamanho da onda e o tamanho dos obstáculos tem que ser mais ou menos próximos. Quando a onda ela é muito pequena em relação aos obstáculos, né, essa difração ela vai acontecer, mas muito pouco acentuada. Então, o que nós podemos perceber? Que quando o som passar aqui por esses obstáculos, até ocorre um pouquinho de difração, né? Porém, não muito. Então, tu percebe que o som ele vem em linha reta, continua andando em linha reta aqui no meu desenho, ele até faz uma curva, mas ele não faz isso tão acentuado. Eu até acho que exagerei ali no desenho, tá? Isso vai fazer com que o que? Vai fazer com que o som grave ele chegue no ouvinte, o som grave, né? De uma maneira mais intensa, fazendo com que o ouvinte consiga perceber esse som sem nenhum problema. Já o som mais agudo, ele vai chegar no ouvinte, mas de uma maneira menos intensa, né? Uma maneira mais fraca, fazendo com que ele tenha um pouco de dificuldade de observar esse som. Então a explicação é essa: a difração ela ocorre muito bem no som grave, porque o som grave ele tem um comprimento de onda grande o suficiente para difratar nas pessoas, e a difração no som agudo ela ocorre de uma maneira bem ruim, bem pouco acentuada, né? Porque o som agudo ele tem pouco comprimento de onda, e esse comprimento de onda aí não se acerta, né, com os obstáculos que são, no caso ali, as pessoas, fazendo uma difração bem pouco acentuada. Então o principal fenômeno para que isso aconteça é a difração, que está na resposta A. Dois detalhes interessantes da questão. A questão me dá velocidade e frequência. Se eu calcular o comprimento de onda, né, usando a equação da velocidade, para quem não lembra, né, é essa aqui, ó, a velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Eu posso verificar o tamanho da onda no som grave, com 20 Hz, e o tamanho da onda no som agudo, com 4.000 Hz. Né? Eu vou pegar os extremos ali, aí tu vai ter uma noção de tamanho, tu vai conseguir perceber essa diferença. Não vai mudar muito na questão, mas é interessante para quem ficar curioso, querer perceber ali o tamanho das ondas mais graves ou mais agudas. Outra coisa interessante também é que muitos alunos às vezes ficam com uma certa confusão em relação ao fenômeno de interferência. Por que não é a interferência? Não é a interferência porque nesse caso, né, não teria uma distinção de som agudo e grave. Se fosse a interferência, aconteceria com o som no todo. E como a gente está percebendo, a questão ela faz essa referência, né? A questão chama atenção para isso, que só ocorre no som agudo e não ocorre no som grave. Tá? Outra forma de ver é que a interferência ela vai ocorrer após a difração. Né? Então a difração é o principal fenômeno, é o primeiro que acontece, mas o que mata mesmo é a questão de acontecer no som agudo, mas não acontecer no grave. Né? Ele percebeu o problema no agudo, mas não percebeu no grave, e daí a explicação justamente é por causa dessa questão do comprimento de onda que acontece na difração. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. E era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau!